Boa tarde, pessoal. Como vocês estão sabendo em relação ao coronavírus, né? A gente não tá podendo ter aula pessoalmente, mas tenho certeza que isso vai passar, que cada familiar possa estar se cuidando aí, né? Pra gente conseguir voltar, todo mundo ficar junto, porque é muito melhor, né? Presencial do que através de vídeos, mas vou começar aqui a fazer as explicações para vocês. Algumas coisas nós já tínhamos visto antes desse acontecimento todo, né? Tudo que a gente vai trabalhar aqui, que eu vou explicar para vocês, tá tudo no livro, tudo especificado, né? Nós já vimos retas e ângulos, capítulo 6, começa na página 146, como está aí acima. Aí tem a definição de ângulos, né? Que a gente sabe que é a figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem. Vou sinalizar aqui com o mouse a setinha, né? A origem, como eu já tinha explicado para vocês, é a mesma coisa que vértice. Quando nós fazemos duas ligações, né, das semi-retas, nós formamos dois lados que eu coloquei aqui, ponto A e o ponto B para representar a semi-reta e o ponto de origem, que também é chamado de vértice. Então nós temos dois lados. Quando a gente for fazer a distância de O até A e de O até B. Então, no ângulo nós temos dois lados e o ângulo é essa região interna aqui, tá? Vou para o próximo slide aqui. Agora a gente vai ver ângulos congruentes. Vocês podem perceber que tem duas aberturas aí, tem o ângulo AOB e o ângulo VPQ. Internamente eles têm uma mesma numeração, que corresponde a 50 graus. Então, na definição de ângulos congruentes, são aqueles que possuem a mesma medida. A gente vai ver isso nos exercícios através de equações que vocês estudaram ano passado, né? Equações do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau? Quando tem letra, número e sinal de igualdade. O que fica antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro, o que fica depois do sinal de igual é o segundo membro, ou seja, letra de um lado, número do outro. E aqui embaixo, como vocês podem perceber, são as retas perpendiculares. As retas perpendiculares, elas formam, tá? Esse quadrado com ponto no meio aqui, vocês devem estar lembrados que são ângulos retos. Então, nas retas perpendiculares, RS, nós temos 4 ângulos retos. A gente somar tudo, a gente vai formar o total de 360 graus. E a indicação, né, da reta R com a reta S para falar que é perpendicular, a reta perpendicular é um T invertido, tá? Aí aqui tem os exercícios, né? Exercício 11 para ser feito para classificar. Esses que vocês vão utilizar as equações de primeiro grau, como eu falei, exercício 12. Aí no 13, né? São ângulos congruentes que vocês vão igualar. Por exemplo, na letra A, 3x mais 20 por x mais 40, para encontrar o valor do x, que é o ângulo correspondente. 14 também a equação, e agora a gente vai estudar bissetriz, né? Na primeira parte que eu expliquei, quase agora sobre ângulos, só tinham duas semi-retas. Na bissetriz vão ter 3 semi-retas. Como vocês podem perceber aqui, nessa primeira figura, essa semi-reta vermelha aí, ela veio para dividir o ângulo em duas partes iguais. Então a bissetriz é essa semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Nesse caso aí, o ângulo AOB formado era de 50 graus. Quando foi tracejado uma semi-reta C e dividiu esse ângulo ao meio, ficou dividido 25 para cada. Ou seja, o ângulo BOC 25 graus e o ângulo AOC também 25. A gente somando dá 50. A mesma coisa acontece com o ângulo ao lado aqui de 120 graus, tá? Eles também
representam a bissetriz. A bissetriz também é semirreta C. Agora, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Os ângulos consecutivos têm que obedecer uma sequência e uma ordem, e quando a gente fala em ângulos adjacentes, adjacente significa proximidade. Na primeira figura, né, tem um ângulo AOB, tem um ângulo BOC e tem um ângulo total que é AOC. Aí está escrito, ó, os ângulos AOB e BOC têm em comum o vértice O e o lado OB. Isso representa ângulos consecutivos. A gente sabe que o O é o vértice, é a origem, e o ponto comum é o ponto B, né? Que é quase uma bissetriz. Só não é uma bissetriz porque esse ângulo aqui, ó, eu estou apontando, ele é maior que o outro, tá? Na segunda figura, vocês podem perceber que o ângulo AOC está sobressaindo mais, ó, essa curva total. E o ângulo AOB é só essa partezinha aqui. Agora a gente vai ler, ó, os ângulos AOB e AOC têm em comum o vértice O e o lado OA. Então, o lado OA, ele vai ser o quê? Menor que o ângulo de O até B, né? E de O até C, que são distâncias. Só que quando a gente fala ângulo de qualquer figura, é a parte interna, tá? E na terceira figura, os ângulos, ó, BOC e AOC têm em comum o vértice O, que é o ponto de partida que a gente chama de origem. E o lado deles é OC. Por que é OC? Porque a gente pode perceber que a outra marcação do ângulo menor está aqui, ó, como vocês podem perceber. Na definição de ângulos consecutivos, né, é quando tem o mesmo vértice e um lado comum. Agora, ângulos complementares e ângulos suplementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas corresponde a 90 graus. Como vocês podem perceber aí, ó, nós temos aí dois ângulos separados. No final, formou uma figura só. Então, nós fizemos a junção do 40 com 50, quando a gente soma dá 90. E a soma de dois ângulos suplementares é o dobro de complementares, que corresponde a 180 graus. Como vocês podem perceber, o ângulo OB é 30 graus e o ângulo MPQ 150, somando tudo 180, que gera a terceira figura. Tá? Agora, ângulos opostos pelo vértice, né? O vértice é esse ponto de ligação aqui central, e como vocês podem perceber, nós temos duas retas concorrentes, né? Que são retas que se cruzam, e em cada reta tem dois pontos, né? O que são ângulos opostos? Quando estiverem de formas contrárias. Podem perceber aqui, ó, que do lado esquerdo, onde estou posicionando o mouse, tem um tracinho só, e do lado direito também tem um. Na parte superior tem dois, na parte inferior tem dois. Significa que são as mesmas medidas, ou seja, se eu disser que esse ângulo de cima aqui com dois tracinhos corresponde a 120 graus, o de baixo também corresponde a 120, tá? Que somando dá 240. Quando a gente faz uma volta completa, corresponde a 360 graus. Se eu disser que esse do lado esquerdo com uma marcação só corresponde a 60 graus, o lado direito a mesma coisa. E aqui são só representações das letras, ó. Os ângulos AOC e BOD são opostos pelo vértice. O vértice, como eu falei, é o ponto central. Tá? O que eu acabei de explicar está sendo representado com letras na próxima figura. Observando essas duas retas concorrentes, ó, o Y é contrário ao X, é o oposto. E o vértice é o ponto O, como eu falei com vocês, que é o ponto de ligação, né? E o ponto Z
ele não tem ninguém oposto a ele. Quando a gente for representar isso aí, como tem na parte de baixo, como o z não está contrário ao y, eles são considerados ângulos suplementares, ou seja, a soma de dois ângulos suplementares corresponde a 180 graus, como vocês podem perceber aqui na parte de baixo, ó, y mais z é igual a 180. E o z, quando for ser resolvido com x, é a mesma coisa. Eles não estão na mesma direção. Se não estão, também são considerados suplementares, que a soma também é 180 graus. Isso vocês vão fazendo as questões 17, que é BC3, tá? A 18 também BC3, 19 também a mesma coisa. Tudo que for explicado nos exemplos, logo em seguida são os exercícios, tá? A 20 que eu acabei de falar de ângulos complementares e suplementares, quando falar a soma de dois ângulos complementares 90 e de dois ângulos suplementares 180. Isso vocês vão fazer no exercício 20, lembrando que na letra B da questão 20, vocês precisam lembrar que 1 grau são 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos, tá? Só isso aí que eu tenho para falar para vocês, tá? Que Deus possa abençoar cada um aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom, gente? Um abraço aí, fique com Deus.